Fala, rede de finanças, aqui é a Nicole, VIP Finanças do ABC e consultante do Tier 1. E eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o papel de um manager de finanças para a IESEC e também sobre o que são os ambassadors e como a área de finanças pode usá-los de maneira estratégica. Show? Então, quando a gente começa a pensar em um manager de finanças, a gente precisa pensar que ele faz parte do time de recursos da IESEC. E o que significa isso? Significa que ele tem uma grande responsabilidade com relação ao fluxo de atingimentos e acontecimentos de operações e da entidade como um todo. Então, sempre visualizar o manager de finanças como um ponto de conexão entre a área e a membresia, já que essa pessoa vai estar em contato com os membros e chels diretamente no seu dia a dia e pode passar insights muito bons para que a área de finanças e o time de recursos consiga trabalhar para a melhora do escritório. Show? E aí, quando a gente começa a pensar nos principais trabalhos de um manager, a gente tem que pensar que, em alguns dos casos, são jobs muito básicas, mas que são jobs básicas que garantem o funcionamento da entidade de forma excelente. Então, elas precisam ser cumpridas no seu dia a dia. E aí, a primeira dessas jobs é o controle dos fluxos de caixa. E o que significa? Significa controlar as entradas e as saídas junto com o VIP Finanças e garantir que isso está sendo feito de uma forma ongoing durante o mês, para que vocês garantam que o planejamento financeiro do início do semestre está sendo cumprido, quanto para que vocês, linkando com outra entrega no manager de finanças, consigam entregar uma auditoria de contas no final do mês que tem menos chances de ter erros e que já está mais organizada durante o mês. Show? E aí, o segundo ponto é basicamente uma posição estratégica perante a política financeira. Então, como eu disse, o manager de finanças ele é uma das pessoas que está mais em contato com a membresia e o TLB no dia a dia. Então, ele precisa garantir que o TLB e a membresia entendam o que é a política financeira e quais são os processos dentro dela estabelecidos, para que isso esteja sendo implementado no escritório. E também para que ele consiga entender e passar para o VIP Finanças quais são as demandas de alterações na política financeira e o que faz sentido ainda para o escritório e o que não faz. Então, ele faz muito essa ponte de realmente o que o escritório precisa e o que a área de finanças precisa trabalhar para que isso aconteça. E aí, quando a gente chega no terceiro ponto, que é o ponto de sinergia com operações. Então, é um ponto de sinergia tanto com recursos, para que você consiga trabalhar de forma estratégica e pensar em como realocar recursos do seu escritório, quais são os recursos do escritório que vocês precisam terem operações no momento para garantir que vocês tenham o resultado operacional previsto, quanto realmente a sinergia com as operações em si, para garantir que o fluxo de pagamentos, por exemplo, em ODX e ICX, está sendo feito da forma correta e, consequentemente, vocês tenham um número menor de inadimplência no escritório, como também garantir que as nossas experiências estão sendo entregues para o nosso consumidor de forma correta. Então, trabalhar muito com a experience para entender como que isso está sendo entregue para o nosso consumidor, como que está sendo a viagem deles, como que está sendo o intercâmbio deles, para a gente conseguir melhorar dentro dos nossos processos. Show? E aí, quando a gente olha um quarto ponto, são os processos de educação dentro do escritório. Então, educação da membresia, para eles entenderem como funciona a área de finanças e como que a área de finanças se linka com a área deles, como também para que eles entendam o que é a política financeira, como que a política financeira se implementa em cada passo do dia deles. Como também processos de educação para os times de OC. Então, para que o time de OC tenha noção clara dos processos de finanças e para que no final da conferência eles tenham uma chance maior de entregar uma conferência sustentável. Show? E aí, quando a gente passa, então, linkando com os pontos dos principais trabalhos que o manager de finanças faz, a gente tem as entregáveis principais que ele vai ter. Então, a primeira dessas entregáveis é o atingimento de meta financeira mensal e semestral. Então, se você, junto com o seu VIP Finanças, está conseguindo controlar muito bem o fluxo de receitas e despesas da organização, consequentemente, vocês conseguem pensar em quais investimentos vocês precisam realocar ou fazer no momento para que vocês consigam atingir a meta financeira estipulada. E aí, quando a gente olha o segundo ponto, ele também é muito linkado com o controle de fluxos de receitas e despesas do escritório, que é basicamente a porcentagem de erro em auditoria de contas e o número de multas zeros que vocês conseguem ter. Então, é muito aquilo que eu disse. Se vocês conseguem ter um controle muito ongoing das receitas e despesas do escritório, consequentemente, as chances de vocês entregarem uma auditoria de contas melhor feita no final do mês, elas são maiores, porque você trabalhou com aquilo já durante o mês e você sabe o que você precisa entregar.
Terceiro ponto, retorno dos investimentos feitos em operações. Então, nesse ponto, é muito legal que vocês trabalhem como time de recursos para avaliar esses retornos. Por quê? Porque a área de finanças consegue ter uma noção muito clara do retorno que esses investimentos estão tendo de forma financeira para o escritório, e o time de PM consegue ver qual é o retorno que isso está trazendo no sentido de engajamento, de pipeline e de resultados operacionais. Então, trabalhar como time de recursos para entender esse retorno de investimento é muito bacana para o seu corner. Show? E aí, quarto ponto, conferências sustentáveis, pensando que o manager de finanças precisa acompanhar muito o time de OC para entender como está acontecendo as finanças da conferência e também para entender como que eles vão garantir que essa conferência, no final das contas, não vai ter prejuízo. Por isso que é uma entregável do manager de finanças. E aí, o último ponto, já que o manager precisa estar muito em contato com operações e entender quais estão sendo os seus resultados, o ponto é inadimplência em operações. Então, garantir que a inadimplência vai ser um número muito baixo ou inexistente e garantir que os pagamentos de ODX e ICX eles estão sendo feitos de acordo com o fluxo que a gente espera. Show? E aí, sobre ambassadors, basicamente os ambassadors, eles são uma estratégia do time de recursos e é uma estratégia de finanças para garantir um contato maior com operações e suprimento de gaps, e é uma estratégia de PM para garantir pipeline para a área de finanças para os próximos semestres e possivelmente também para EB. E aí, esse time, ele trabalha muito como suprimento de gaps em operações, e aí é muito legal você pensar que esse time ele consegue trazer um entendimento de finanças maior para o escritório. E aí, um ponto muito bacana é pensar que isso vai gerar pipeline para sua organização. Então, uma pessoa que é seu ambassador nesse semestre, ela pode acabar se tornando um manager futuramente e talvez futuramente também se tornar um VP Finanças. Show? Então, é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail. E tamo aí, vamos grande nesse semestre, Rede de Finanças.